No início, a sala era sem forma e vazia. Próxima estação, Santana. Desembarque pelo lado direito do trem. E então surgiram os aprendizes. Durante as primeiras aulas, não havia silêncio. E os professores, eles ficavam malucos. Eram personalidades e gostos totalmente diferentes. Olha só essa cena, posso ter exagerado um pouquinho. Round 1. Fight! Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Tudo era a base de discussão e gritaria. De acordo com a Unesco, cultura de paz está relacionado à prevenção e a resolução não violenta de conflitos. Fundamenta-se nos princípios de tolerância, solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e ao pluralismo. A força gerada pela não violência é infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. Bom, cultura de paz é um conceito, né? E que você tem que pensar que estratégias são usadas nesse sentido. Uma das iniciativas são as mediações, né? Mediações de conflitos. Então, algumas escolas colocaram que é uma estratégia, uma dinâmica, onde você envolve alunos, professores, como equipe, e para mediar conflitos no sentido de promover a paz, né? Melhorar o convívio nas escolas. Essa é uma medida. Tem a medida judiciária também, que algumas iniciativas em São Paulo, como o Judiciário da Lapa e o Judiciário de São Caetano do Sul, que colocaram medidas chamadas restaurativas. Então, são os dois fóruns que iniciaram no estado de São Paulo, na Grande São Paulo, no sentido de promover o encontro das partes, né, que estão ali contendendo, seja réu e vítima, ou quem assim se sentir prejudicado, processando um ou outro, antes da audiência propriamente legal. Então se encontram com psicólogos, assistentes sociais, que mediam essa conversa e podem chegar em acordos mesmo antes de um processo. Isso reduz o custo para as pessoas e para a justiça, o peso de viver um processo, porque ele se arrasta por muitos anos, e o desgaste que causaria, e facilita então esse acordo, essa paz com mais rapidez e maior volume. É uma das iniciativas. Outra iniciativa que eu achei interessante, que também veio do Fórum da Lapa, é na questão dos abrigos. As crianças e adolescentes que vivem em situação abrigada, em que também se usa a mediação na escolha do destino dessas crianças. Então, o exemplo da Lapa era muito interessante, porque o juiz não fazia audiência de conciliação com a família, ou de reconciliação com a família, ou de tentativa de adoção por parte de alguém no fórum. Ele ia até o abrigo,
sentava no chão com a criança e levava todas as partes, desde o escrivão até o gerente do abrigo, a professora da escola, a família que queria adotar, seja a família de origem, quem fosse que estivesse envolvida com a vida da criança, todo mundo sentado no chão para ouvir o que a criança queria em termos de destino dela. Então isso eu acho que é extremamente importante, você respeitar o outro na sua escolha e a partir dessa fragilidade que é o caso de crianças abrigadas. Então, em resumo, se nós estamos falando, lógico, vão ter outras tantas iniciativas, né? Vocês já devem ter aulas sobre isso, a gente tem fóruns sobre isso, tem encontros periódicos sobre isso, tem vídeos a respeito. Outra iniciativa muito interessante que eu lembrei agora sobre cultura de paz é o que o Afro-Reggae pratica no Rio de Janeiro, e isso se tornou uma marca empreendedora, economicamente falando. Então o Afro-Reggae já nos últimos anos tem prestado serviço, às vezes a uma nação inteira, por exemplo, o conflito na Sérvia, né? ou ali nos Balcãs, o Afro-Reggae foi chamado para ir lá mediar a questão do conflito e promover a paz a partir da experiência que eles tinham em mediar conflitos nos morros cariocas, entre facções. Então, a questão da paz, da cultura de paz, ela está em várias frentes. Ela está desde ali da organização social de base, que é o caso do Afro-Reggae, que trabalha com as comunidades do Rio de Janeiro diretamente no conflito. Pode ser uma mediação dentro de um sistema penitenciário, pode ser no judiciário, pode ser numa ONG, pode ser na escola, né? Esses exemplos que eu trouxe. Então, a cultura de paz ela é um conceito e as estratégias são várias. É mais ou menos isso. Bom, a primeira impressão da turma que eu tive foi que eu ia ter muito trabalho. É uma turma muito grande, maioria de meninas, foi um baita desafio e muito legal, né? Primeiro porque até então eu estava acostumado com turma de maioria meninos, se não toda a turma de meninos, aí veio uma turma com quase 80% aí de meninas e foi uma baita aventura, né? Ver essa diferença de perfil, as intrigas, as brigas e a diversidade, isso foi muito legal. Então, como surgiu o tema gerador? O tema gerador surgiu durante uma atividade. A turma foi acontecendo e o tema gerador foi rolando durante as aulas, né? Mas foi uma aula específica que a gente fez uma atividade a partir do levantamento dos problemas que cada aluno tinha, dos desafios que cada aluno tinha no seu cotidiano, na sua vida. E a gente fez uma dinâmica onde cada um tinha que caminhar com uma plaquinha ali com algo que causava um problema, um desafio, um incômodo, e em silêncio. E as pessoas só se olhavam e depois se juntavam por situação. E aí a partir daí a gente foi elencando ali o que mais pegava para a turma e a partir desses desafios a gente chegou no tema de respeito e consciência. Foi assim. O que o senhor esperava da turma e seu desenvolvimento? Eu sempre acreditei na turma, né? E sempre vou acreditar. E é uma turma que vem de realidades diversas e essa diversidade provoca a gente para como a gente vai caminhar, né? O que a gente vai fazer. E foi uma grande surpresa. Uma turma que chegou com um comportamento bem escolar mesmo, mal entendendo o que era esse lugar, e quando perceberam, quando deu um clarão assim, foi dando um de cada vez. Opa, né? A coisa foi rolando e fluindo. E foi muito legal, porque é uma turma muito agitada, muito falante, muito viva, muito forte, muito intensa e que vem evoluindo a cada dia, com cada projeto, com cada atividade e está cada vez mais unida. Isso que eu vejo mais bonito, assim, dentro de toda essa diversidade, essa união. Isso que eu acho bem legal. Então, a ligação do tema foi que a turma tinha bastante... Era uma turma que estava muito no caótico, todo mundo muito bagunçado, né? Não tinha um respeito entre as pessoas da sala de aula. Antes era só Jesus, né? Antes era muito difícil porque eles não tinham
Eles não se ouviam, a turma não se ouvia, não me ouvia, não tinha respeito, era muito difícil de trabalhar. Atualmente é um espetáculo, né? É um espetáculo. Hoje o que eu percebo é que todos querem trabalhar, então eles falam ao mesmo tempo pela participação, mas não para tumultuar. Tá lindo! You get to hear me now. Acreditar em si próprio é o primeiro passo para a mudança. A sala recebeu uma série de desafios que nos fizeram refletir sobre nosso papel e nossa capacidade. Aos poucos, a convivência melhorou e os resultados foram evidentes. O protagonismo juvenil deve ser levado a sério. O jovem tem potencial e capacidade para ser um forte agente de transformação na sociedade. E comportamentos que visam a melhoria da comunicação, da convivência com a pessoa, reduzindo a violência e usando o diálogo, a escutativa, como forma de prevenir os conflitos. No CEDOM a gente vem fazendo um projeto para conscientizar as crianças e respeitar, porque eu acho que elas são o futuro da nação. Então, é uma base, tem que começar por elas. Elas são o futuro e é por isso que a gente iniciou esse projeto no CEDOM, né? Os desafios foram concretizados e aos poucos percebemos que podemos fazer grandes coisas. A sala, que era a mais barulhenta, provou que podia usar esse talento para provar que podia fazer a diferença no carnaval. O desafio foi lançado. Seria possível um projeto que pudesse integrar e criar pontes para o mundo? Com o auxílio do SENAC, tivemos a oportunidade de expandir as ideias e realizar uma grande ação. O desafio agora era realizar um projeto que mostrasse a nossa cara para o mundo, que mostrasse que podemos ser a diferença, que com simples atos podemos unir as pessoas. Após algumas reuniões, algumas dinâmicas, nós chegamos ao nosso tema gerador, que é respeito e consciência. E a gente não sabia direito como abordar essa ideia. A primeira ideia foi dividir a sala em grupos e cada grupo falar sobre um tema relacionado a respeito e consciência. Aí esses grupos eram intolerância religiosa, desigualdade de gênero, suicídio, entre outros. Isso, e com essa divisão de grupos a gente não teve o desenvolvimento esperado, na verdade não desenvolveu quase nada. Porque estava muito disperso, a gente não conseguia focar em alguma coisa. Até ter o convite do SENAC para a gente realizar o nosso projeto de cultura de paz no CEDOM,
Com isso, a gente conseguiu unificar o nosso projeto integrador e o projeto SEDOM, tendo assim o nosso foco como projeto integrador, o SEDOM. O projeto SEDOM começou porque o Senac queria integrar a rede de ensino com a sociedade, conectando as pessoas à cultura de paz, que consiste em uma série de valores e atitudes que visam mediar conflitos através de diálogos. Minha expectativa do SEDOM é que seria fácil, até pela facilidade que íamos aplicar a dinâmica, mas quando chegamos lá foi tudo diferente, eles tinham conhecimento maior sobre o mundo. Então, quando a gente chegou lá na escola, a coordenadora levou a gente para uma sala, onde estava o pessoal do Grêmio, e lá a gente conversou, se conheceu, e estavam lá os professores, aí depois os professores saíram e ficou só a gente. Aí a gente fez umas dinâmicas com o pessoal do Grêmio, e através dessas dinâmicas a gente chegou a uma conclusão do que realmente a escola precisava melhorar. Então, eles precisam ajuda para melhorar a comunicação entre o Grêmio e os alunos, porque existe muito preconceito entre os alunos, eles não respeitam a diferença, tanto que fazem bullying com uma aluna que é trans, com ela, e quem sofre também é os amigos dela. E nessa sala qualquer coisa, qualquer buchicho vira briga. Parece até a nossa sala do início, né, gente? Falando nisso, a gente podia também levar essas dinâmicas lá pro SEDOM, né? Daí a gente podia ir em grupos até eles e aplicar essas técnicas pra eles melhorarem também igual a gente. O que vocês acham? Vocês topam? Sim! Então vamos trabalhar? E por quê? Qual é o xingamento maior, assim? Por que eles se xingam, você sabe? Por diferente gosto musical, por diferentes gostos e opiniões. É mais difícil isso. Em tudo, assim, tipo, qualquer coisa. Qualquer sexualidade, dessa idade tem ninguém assumido, inclusive. Futebol, essas coisas bobas, assim, que geram discussões. Sim, bastante bobas. E ainda partem pra agressão. Ah, eles se batem? Sim! Tô com medo de atuar nessa sala. Ana, quantos anos você tem? Eu tenho 12. 12? O que o SEDOM achou sobre a proposta do Senac em intervir na escola? Eles, na verdade, eles não comentaram nada, eles nos apresentaram o projeto e meio que falou assim, comanda aí. Aí nisso a gente acabou conversando com vocês, aí a gente só comunicou as nossas decisões. Olha, dia tal vai ter a reunião, vai ter o projeto com os sextos anos, vai ter com os quintos anos. Aí eles não falaram nada. Houve mudanças no dia a dia, na sala e nos debates? Então, houve uma certa mudança na minha sala, que teve alguns debates, principalmente na aula de Sociologia, que comentava sobre assuntos sociais, essas coisas. Então, houve uma certa, como que se diz? Uma certa união na sala de aula e os alunos começaram a se interagir. O que foi o prêmio da diretoria de ensino referente a essa parceria Senac-SEDOM? O prêmio era levar um representante para Bauru e participar de um congresso. No caso, quem foi a minha vice-presidente do Grêmio, foi a Maria. Ela foi para Bauru e ficou 2 dias participando de um congresso sobre qual que é ser um gremista, as funções de um gremista. E lá ela teve palestras com instituições e tal. E também ela deu uma palestra na diretoria de ensino mês passado, onde passou nosso vídeo para todos os grêmios da região, da Zona Norte, e ela falou um pouco mais sobre o projeto. A cultura de paz para mim foi meio que mostrar para os alunos que eles podem ser eles mesmos, que eles não têm que ter medo de ser julgados, porque que eles podem ser diferentes e nisso eles não precisam sofrer julgamentos por eles não ser igual a todo mundo. Isso para mim é uma cultura de paz. Eu achei interessante implementar a cultura de paz, porque é uma coisa diferente que a nossa escola nunca fez. Pelo menos de todos os anos que eu presenciei aqui na escola, desde a 5ª série até o 3º ano, eu nunca vi uma coisa dessa na escola. Foi uma coisa bem interessante, porque ajudou a discutir com os alunos e fazer uma união na sala de aula, uma coisa que não tinha antigamente. Ter um projeto, o Grêmio, ter a parceria com o Senac para ajudar os alunos a ser eles mesmos e mostrar para eles que, olha, você ser julgado, você sofrer preconceito não é algo normal, tipo assim, é fundamental para a criação de um estudante, entendeu? Porque, queira ou não, vai refletir na escola, mas também vai refletir na vida dele. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't
ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show